Diz assim a palavra do Senhor. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meus irmãos, lá no Oriente Próximo, nos dias do Antigo Testamento, existia uma cerimônia bastante interessante, para não dizer curiosa, que algumas religiões pagãs em volta de Israel faziam. Era muito comum essa prática nos dias de Isaías, por exemplo, que era a seguinte: o sacerdote de um determinado deus, de uma determinada divindade, ia até o lugar para pegar a madeira e construía um ídolo, uma imagem do seu Deus. Aí ele pegava essa imagem que ele havia construído e trazia para o lugar santo, seja o templo, o tabernáculo deles, ou qualquer outro lugar separado para a adoração daquele Deus. Só que esse processo ainda não estava completo. A partir do momento que ele trazia com toda a pompa, com todo o requinte aquela imagem, ele precisava fazer uma cerimônia bastante complexa de purificação da imagem. E a pergunta que nós podemos fazer diante desse ritual até estranho para nós era: por que eles tinham todo esse trabalho? Por que eles tinham que ir lá pegar, trazer com todo cuidado a imagem e ainda tinham que fazer um outro ritual religioso para purificar? É porque eles pensavam que por meio desse ritual de purificação, a imagem se tornava um lugar apropriado para aquela divindade habitar. Então, o que eles acreditavam era que aquele ritual fazia com que Deus, o Deus deles, literalmente morasse na imagem. Então, a partir do momento que a imagem passasse pelo ritual de purificação, aquela imagem conteria Deus. Deus estaria com eles. E a pergunta pode ser repetida: por quê? Porque algo ali havia de verdadeiro, que é a ideia de que o homem anseia, quer muito, deseja ter Deus próximo de si. O homem precisa sentir a divindade próxima a si. Os homens fazem imagens e têm todo esse trabalho porque de alguma forma eles estão querendo ter alguma percepção de que Deus está perto deles. Neste texto, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra a verdadeira forma de aproximar o coração de Deus. Não de aproximar os sentidos por meio de uma imagem, mas aproximar o nosso coração
de Deus. Por isso, o tema do sermão desta noite é: aproxime o seu coração de Deus. Aproxime o seu coração de Deus. Antes de adentrarmos o texto propriamente dito, precisamos fazer algumas considerações rápidas sobre o contexto do Evangelho de Mateus e do que está acontecendo aqui nessa passagem. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente para um público judaico. E a ideia de Mateus no Evangelho é mostrar Jesus Cristo como o rei prometido no Antigo Testamento, o rei messiânico, o Messias que viria para instituir o reino de Deus entre os homens. Mateus se esforça para mostrar como Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento sobre o reinado do Messias. Então, de fato, Cristo é apresentado como o rei que vem e começa a instituir por seu ministério o reino de Cristo, o reino de Deus. Mas o que nós percebemos ao mesmo tempo é que esse rei que veio para os seus não irá reinar sem oposição, ou pelo menos não irá conseguir instituir o seu reino sem grande oposição. E uma coisa que nós vemos marcante no Evangelho de Mateus é o quanto Cristo Jesus sofreu oposição, principalmente das autoridades judaicas. E nesse capítulo 15, nós temos uma dobradiça, nós podemos dizer, dessa oposição. A partir desse momento, a oposição a Cristo começa a aumentar em escalas enormes, o que culminará na sua crucificação. Jesus está em Genezaré. Ele acabara de fazer alguns milagres no capítulo 14. Ele ele multiplica o pão, ele anda sobre as águas, e quando ele chega em Genezaré, multidão vem até Jesus e ele cura muitas pessoas. Mas dentre estes estavam ali fariseus e escribas. A oposição está aumentando. E é no meio desta oposição que Cristo mostra para aqueles fariseus, de fato, como o homem pode aproximar o coração de Deus. Como eu e você podemos aproximar o coração de Deus. Portanto, aproxime seu coração de Deus, em primeiro lugar, abandonando a hipocrisia. Abandonando a hipocrisia. Nos versículos 1 a 9, nós temos essa verdade expressa. Percebam que no versículo 1, o texto nos diz que vieram a Jesus fariseus e escribas de Jerusalém. Percebam que a oposição começa a aumentar, porque até este momento, Jesus já havia, de fato, combatido algumas autoridades judaicas, mas todas elas eram autoridades locais. Agora estão vindo até Jesus fariseus e escribas da sede do judaísmo no mundo, que é Jerusalém. Aqui, quem está vindo para confrontar Jesus e se opor a ele é a elite judaica. Não são fariseus que ensinavam ali na região da Galileia ou em qualquer outra região. Eram de Jerusalém. Os mais importantes, os mais doutos, os mais respeitados, fazem uma viagem enorme até Genezaré para confrontar Jesus. E qual é a crítica deles? Jesus, os seus discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos, porque não lavam as mãos antes de comer. Essa acusação que eles fazem é baseada no que o texto mesmo chama de tradição dos anciãos. O que é isso? Nada mais é do que uma série de interpretações que os rabinos começaram a ter da lei e foram passando de geração para geração. Nessa época ainda, essas interpretações não eram escritas. Então, aqueles antigos olharam para a lei de Moisés e começaram a interpretá-la. E o entendimento que eles tinham, eles passavam para os seus discípulos. E assim sucessivamente, até chegar nos dias de Jesus. Tradição dos anciãos aqui não é Bíblia, nós podemos dizer. É a forma como eles interpretavam a Bíblia. E uma parte dessa tradição dos anciãos, dessas leis, dessas regras que eles tiravam da interpretação que eles faziam, dizia respeito à purificação. Então, quando os fariseus reclamam com Jesus que os seus discípulos não lavam as mãos para comer, a questão aqui não é higiênica. Ele não está dizendo o seguinte: Jesus, seus discípulos vão ficar doentes, afinal de contas eles não estão lavando a mão para comer. Olha quantas bactérias estão ingerindo. Não é essa a questão. É que havia uma categoria na tradição dos anciãos
que dizia respeito à purificação cerimonial. Então eles deveriam lavar as mãos para comer, porque segundo o entendimento dos mestres judaicos, se eles não fizessem isso, eles estariam impuros para o culto a Deus. E estando impuros para o culto a Deus, obviamente, eles não poderiam se achegar a Deus. Então percebam que a acusação aqui dos escribas e fariseus é bem mais séria do que a primeiro momento pode parecer. O que eles estão dizendo é o seguinte: os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Ou seja, eles estão impuros. E nós sabemos pelo Antigo Testamento que estar impuro é estar impedido de participar do culto a Deus. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: os seus discípulos não podem estar perto de Deus. Por que você está fazendo isso? Ele está condenando os discípulos de Cristo a uma distância grande de Deus. E a resposta que Jesus dá a isso é avassaladora. Avassaladora. Ele diz assim: por que nós quebramos a tradição? Porque vocês quebram a lei de Deus por causa da sua tradição. A lei de Deus diz que vocês precisam honrar pai e mãe, e quem não fizer isso deve morrer. Mas por causa da tradição de vocês, vocês mexeram os pauzinhos, e agora os pais não estão sendo honrados, e vocês acham que isso é virtude. Jesus condena aqui uma prática que eles tinham de votos de oferta a serviço do templo. É o que ele vai dizer no versículo 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Como que funcionava isso? Havia uma prática de dedicação, que alguém poderia simplesmente chegar e pegar uma parte dos seus pertences, ou todos os seus pertences, as suas riquezas, e consagrar para o serviço do templo. Era um voto que ele fazia, era uma oferta. E fazendo isso, todas as suas propriedades estavam, portanto, consagradas a Deus. Não poderiam voltar atrás. Então, quando chegava o pai ou a mãe que precisavam do auxílio financeiro do filho, o que ele dizia? Eu não posso te ajudar, porque tudo que eu tenho já está consagrado a Deus. E os fariseus e escribas ratificavam isso. Não se sabe ao certo como que esse processo funcionava, de forma que aquele que ofertava continuava a usufruir dos seus bens. Alguns comentaristas vão dizer que o que acontecia era que eles ofertavam e somente depois da morte deles os bens eram levados para o templo. Enquanto ele estava vivo, apenas ele poderia usufruir. Mas independente de como funcionasse, o fato é que a pessoa avarenta, que não queria abrir mão das suas riquezas para ajudar os seus pais, e os líderes judaicos ficavam beneficiados. O avarento ficava com dinheiro, e os líderes judaicos tinham o patrimônio do templo aumentado, e por isso também podiam usufruir mais das riquezas. O que está acontecendo aqui é que a tradição dos anciãos está anulando completamente a lei de Deus. A lei de Deus. A questão aqui, meus amados irmãos, é que os fariseus faziam algo com a lei para o seu próprio proveito. Há um livro, uma fábula, na verdade, de um autor chamado George Orwell. Alguns devem conhecer, chamada A Revolução dos Bichos. A história diz mais ou menos assim: numa fazenda, os animais ficam revoltados com a opressão dos fazendeiros, dos humanos. E aí eles fazem uma revolução e tomam uma fazenda para si. E como os porcos foram aqueles que lideraram a revolução, eles são eleitos os líderes. Então os porcos baixam alguns mandamentos, algumas leis para regular o comportamento dos bichos. E as leis diziam mais ou menos assim: todas elas tinham como objetivo, na verdade, fazer com que os animais não se comportassem como os humanos, porque os humanos eram os opressores. Só que uma das leis dizia algo do tipo: animais não podem dormir em camas. Só que depois de um tempo, os porcos perceberam que dormir em camas era muito confortável. O que eles fizeram? Eles foram para a lei e modificaram ela e acrescentaram uma frase: é proibido aos animais dormirem em camas com lençóis. E aí eles começaram a dormir nas camas. Quando alguém via questionar eles: mas vocês estão dormindo em camas, a lei fala que não pode. Eu falo: não, olha o que a gente escreveu, olha o que está escrito. O que não pode é dormir nas camas com os lençóis.
O que a gente fez? A gente tirou os lençóis e colocou cobertores, então está tudo certo. Os fariseus estão fazendo isso. Eles estão modificando a lei para os seus próprios benefícios e seguindo os seus preceitos, seguindo a sua própria vontade, seguindo os seus interesses e não a lei. O grande problema, meus irmãos, é que isso não é exclusivo dos fariseus. A verdade é que todos nós podemos ter um coração farisaico. Uma pergunta que nós devemos fazer é: quais são os preceitos que guiam a nossa vida? Muitas denominações se fundamentam basicamente, toda essa doutrina está colocada sobre usos e costumes. A religião deles é fundamentada no cumprimento do cabelo da mulher, no ter ou não barba nos homens. E nós podemos não incorrer nesses erros, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa quando nós ignoramos a palavra do Senhor e vivemos de acordo com os nossos preceitos. A lei manda nós fazermos algo, nós deixamos de fazer e preferimos seguir aquilo que nós achamos melhor. O que nós estamos fazendo é legislar e seguir a nossa própria lei. Não é diferente do que o que os fariseus estavam fazendo. Portanto, quais são os preceitos que guiam a nossa vida? O que tem nos guiado? Nós corremos o risco de ter um coração farisaico, de dizer que amamos a palavra do Senhor, mas no dia a dia mesmo, o que a gente segue não é a lei de Deus, é a nossa lei, é a nossa tradição dos anciãos, é aquilo que nós achamos que é certo, é aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós queremos fazer. E qual é o grande problema disso? É que sobre este comportamento, Jesus lança quase um anátema, uma maldição. Jesus chama isso de hipocrisia. Hipocrisia. Hipocrisia nada mais é do que viver de uma forma diferente daquilo que você parece. Ou o contrário, parecer aquilo que você não é na prática. É por isso que Cristo pega e aplica o texto de Isaías ao povo de sua época. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vocês. Ou seja, o que estava acontecendo nos dias de Isaías e o que ele disse para o povo dele serve muito bem para cada um de vocês, fariseus e escribas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São hipócritas. Hipócritas. Usam máscaras. É literalmente isso que a expressão hipócrita significa. E este é o grande centro desse texto. Qual era a demanda dos fariseus? Vocês estão longe da comunhão de Deus porque vocês não lavam as mãos. Jesus diz: não. Quem está longe de Deus é aquele que tem o coração distante de Deus. E coração aqui não é emoção. Coração na Bíblia é algo muito mais profundo que isso. Coração tem a ver com aquilo que há de mais íntimo em nós. É a sede de tudo aquilo que nós somos. Da nossa vontade, da nossa razão e também das nossas emoções. É aquilo que controla tudo o que nós fazemos. É o íntimo do nosso ser. Jesus está dizendo que da mesma forma que o povo de Israel, os escribas e fariseus também tinham uma religião muito boa, achavam que estavam muito bem, mas o íntimo do seu coração estava completamente distante. Eles estavam colocando Pedro: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro ou comum. É essa palavra, impuro ou contaminado. Jesus está dizendo aqui que aquilo que torna o homem inapto, incapaz ou não preparado para o culto a Deus, não é o que entra pela boca. Não é o ato de não lavar as mãos que afasta o coração do homem do seu Deus, da comunhão com Deus. O problema é o que sai da boca. É o que sai da boca. E com isso, os fariseus ficam escandalizados. Ficam ofendidos, profundamente ofendidos. E mais uma vez, a resposta de Jesus à ofensa dos fariseus é também avassaladora. Ele diz, sem titubear: deixai-os.
toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus está dizendo que aqueles que resistem à palavra dele, que ficam ofendidos com a correção do Senhor, que não aceitam a verdade, são plantas não plantadas por Deus. É interessante que Jesus aqui está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento também. Nos profetas é muito comum a linguagem de Deus comparando Israel a uma planta. Por exemplo, em Isaías isso ocorre várias vezes. Isaías 60, 21, Deus faz uma promessa que o povo dele seria como uma oliveira plantada pelo Senhor. O que ele está dizendo, Jesus Cristo, sabe esses fariseus que estão escandalizados, que estão resistindo à minha palavra, que não estão acatando o que eu estou dizendo? Eles não são povo de Deus, eles são cegos, eles estão indo para o barranco, eles não são aquela planta que Deus disse que iria plantar, eles não fazem parte do povo de Deus, porque eles resistem. Olhem que cena sarcástica, novamente. Aqueles homens que, alguns versículos, estavam ditando regras que não foram tiradas da Bíblia, regras que eles inventaram, para dizer quem estava ou não próximo de Deus, aqui, por Jesus, não são considerados apenas distantes do culto de Deus. Eles não estão apenas sendo considerados pessoas que não podem entrar no templo. Eles estão sendo colocados na lista de pessoas que sequer fazem parte do povo de Deus. Não foram não foram árvores plantadas pelo meu Pai. São cegos. E por que eles são cegos? Porque resistem à verdade. Deixe-me dar uma ilustração. Quando, algumas semanas, eu estava na casa de um amigo, um outro seminarista, e a gente estava conversando ali, e em um momento ele falou a palavra clavícula. Clavícula, o osso que nós temos aqui. E por algum motivo que eu ainda não sei exatamente qual foi, a minha vida inteira eu falei a palavra errado, eu falei cravícula. Minha vida toda, até há um mês mais ou menos. E aí, obviamente, eu fui brincar com ele, é um amigo. Falei, clavícula? Como assim? É cravícula. A esposa dele estava do lado, a esposa é médica. E eles ficaram escandalizados, como assim? Cravícula? Tá errado. E me corrigiram e eu bati o pé e falei, não, é cravícula. Eu ouvi minha vida toda cravícula. Eu já fui até corrigido. E aí eu tive que pegar um dicionário, olhar, e o que estava escrito lá? Clavícula. E aí eu tive que ceder, falar, realmente, eu estava errado. Desculpa. Mas quão tolo, quão estúpido, e até um pouco louco eu seria se eu dissesse assim, não, eu não acredito no que você está dizendo. Eu tenho todas as evidências aqui, mas eu não acredito. É cravícula sim. E continuasse falando cravícula. E além de continuar falando cravícula, eu ainda corrigisse outras pessoas que falassem perto de mim clavícula. Quão tolo eu seria? Bastante. É o que os fariseus estão fazendo. Cristo Jesus está corrigindo as suas doutrinas erradas, o seu ensino errado. E eles estão dizendo, não, está errado. Eles ficam ofendidos. Eles não aceitam o que Jesus diz. E a resposta de Cristo é terrível. Resistir à correção de Deus, meus amados irmãos, é estar longe de Deus. Se na nossa vida nós não aprendemos com a palavra, se a palavra não nos exorta, se aquilo que a Escritura diz não surte efeito em nós, se nós somos resistentes a quando um irmão vem amorosamente até nós e diz, meu irmão, você pecou nisso, e mostra biblicamente por que nós pecamos, se nós somos resistentes a isso, é perigoso que nós estejamos no mesmo grupo que os escribas e fariseus. Árvores não plantadas por Deus. Nós não podemos resistir à palavra. Porque aí sim, nós estaremos completamente distantes de Deus. Como você, como nós, temos reagido à correção de Deus? Como? E a última coisa que Cristo então faz é explicar a Pedro o que significa o coração
estar impuro. Cristo nos ensina que o que sai da boca é o que contamina o homem, é o que torna o homem comum, não santo, distante de Deus, porque aquilo que sai da boca vem do coração. O que entra pela boca vai para a latrina, é o que significa literalmente aquele lugar escuso, latrina. Mas o que sai dela vem do nosso íntimo. O que nos mostra, amados irmãos, que o problema que nós temos que combater é o pecado do nosso coração. O nosso grande problema está aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio, dirá Jesus em outro lugar. E o problema é que quanto mais nós soltamos pecado para fora do nosso coração, mais nós somos contaminados por ele, e mais nosso coração fica podre, distante do Senhor. Nós temos a tendência de justificar os nossos pecados. Nós apontamos o dedo para cá, nós apontamos o dedo para lá, eu pequei por causa desse, eu pequei por causa daquele, mas não, o pecado é culpa nossa. Nós pecamos porque o íntimo de quem nós somos ama o pecado, ama a corrupção, ama todas as coisas que o Senhor coloca nessa lista. O homicida mata porque ele ama o homicídio, porque o coração dele é homicida. O problema que nós temos a tratar então não é sobre usos e costumes, é o nosso coração pecaminoso. É isso que nos separa de Deus, é isso que nos aparta da presença do Santo, é isso que nos impede de ter uma vida próxima do Senhor. O que separa o nosso coração de Deus é o nosso pecado. O profeta Isaías dirá que o vosso pecado faz separação entre você, povo de Deus, e o seu Deus. Se o nosso coração está distante de Deus, é por causa do nosso pecado. Não é por causa daquele, não é por causa desse. É porque nós preferimos a idolatria, o adultério e todos os demais pecados que nós podemos cometer à parte do Senhor. Portanto, o que nós precisamos fazer é fazer igual Davi. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração apegado à santidade, ao Senhor, um coração comprometido, um coração que não mais ama o pecado, não mais ama essa podridão na qual eu vivo, um coração completamente entregue a Deus, um coração que não vem para a igreja apenas para prestar um culto e durante a semana está distante do Senhor, mas um coração puro, que se importa com o Senhor, um coração que luta contra o pecado. O que nós precisamos clamar é que o Senhor cumpra aquela promessa que Ele fez lá no Antigo Testamento em nós, de tirar um coração de pedra, um coração insensível para com Deus e colocar um coração de carne, que pulsa, que bate pelo nosso Senhor. O problema está aqui, mas a solução está no nosso Deus. Como então aproximar o coração de Deus, abandonando a hipocrisia e purificando o coração? Mas é bem verdade, meus irmãos, que nós não podemos fazer isso sozinhos. É bem verdade que purificar o nosso coração, abandonar os pecados que nós tanto amamos, está distante de nós. Está distante das nossas forças. Por isso eu quero concluir lembrando o que eu falei no começo. As pessoas fazem muitos ritos, elas têm muitas superstições, elas fazem imagens para tentar sentir Deus um pouquinho mais próximo de si. Nós podemos também criar várias tradições de vestimenta, de alguns comportamentos que não têm respaldo bíblico nenhum, mas que nós achamos que estão nos aproximando de Deus. Mas não é isso que resolve. Nós não precisamos de imagens, nós não precisamos pegar ícones, símbolos e santificar para pensarmos que Cristo está perto de nós. Não é esse símbolo da cruz que torna Cristo próximo a nós, que torna o próprio Deus próximo a nós. O que pode transformar o nosso coração? O que pode nos dar um coração que ama a santidade e abomina o pecado? É somente o Deus Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele mesmo, sendo Deus, veio até nós e se tornou Deus conosco. É Cristo Jesus o caminho
para purificar o coração. É Cristo Jesus o caminho para abandonar uma vida de hipocrisia, uma vida dupla, uma vida de máscaras. É Cristo Jesus o caminho por meio do seu evangelho. Meus irmãos, se você é crente, esse sermão não é para te desencorajar, é para dizer que você que está lutando contra o pecado, nós que estamos nessa caminhada como peregrinos estrangeiros nesta terra, temos a quem recorrer. Cristo Jesus continua conosco, Cristo Jesus continua sendo o caminho até Deus, Cristo Jesus continua sendo o santificador do seu coração, do meu coração. Cristo Jesus no seu evangelho continua mudando e aproximando corações de Deus, e não há pecado que ele não possa vencer. Vá ao evangelho, clame ao Senhor para que ele faça você enxergar as belezas do evangelho todos os dias. Não abandone a sua Bíblia, não abandone o seu momento com o Senhor, vá ao evangelho, porque no evangelho você tem Cristo, nós temos Cristo, livre acesso ao Pai, o coração santificado, o coração purificado, uma vida séria com Deus. É no evangelho que nós temos aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 3:18, e eu quero concluir com esse texto. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que o Senhor desvende o nosso coração para o evangelho, que o Senhor desvende o nosso coração para enxergar Cristo nas Escrituras, para que nós sejamos transformados. Cristo é o caminho para aproximar o coração de Deus. Aproxime o seu coração de Deus, que essa igreja aproxime o seu coração de Deus, que cada um de nós aproximemos o nosso coração de Deus a cada dia mais, indo ao evangelho, indo a Cristo e sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. Amém.